Olá, pessoal do Manual do Corpo, para mais uma aula. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu amo, que é o sangue. O sangue, né, ele é um tema muito pertinente porque ele faz parte do nosso dia a dia, né? Principalmente a galera da bioquímica, pessoal da medicina, da enfermagem, os biomédicos, né? Que a gente está lidando com o sangue aí o tempo todo. E o sangue, ele tem muitas propriedades que também vai nos ajudar a fazer vários diagnósticos, né? Serve como exame complementar para diagnosticar várias enfermidades. Então a gente vai estar falando um pouco de todas as substâncias que a gente encontra no sangue, né? Os valores, as quantidades, a função. Nessa aula eu não vou falar muito sobre a hemocitopoiese, que é a formação dessas células, tá? Lá na medula óssea. Mas eu vou estar focando mais assim o que a gente encontra no sangue, qual a função dessas células, dessas proteínas do plasma, enfim. Tá certo? Bora então, vamos ver sangue. Lembrando sempre a nossa referência bibliográfica. Galera, funções do sangue. Né? O sangue ele circula pelo corpo através do coração, né? Que bombeia o sangue, então ele consegue circular e atingir todas as regiões do nosso corpo, porque ele vai ter diversas funções, né? Num indivíduo adulto, a gente tem aproximadamente 6 litros de sangue. Claro que varia conforme o tamanho da pessoa, massa corporal, mas a gente tem aí em torno de 6 litros de sangue. Isso equivale a 7 a 8% do peso do nosso peso corporal. Uma função aí do sangue, né? Suprimento de nutrientes e oxigênio, porque no sangue circulam vários elementos, várias substâncias que são absorvidas lá devido à nossa dieta, são absorvidas lá no trato digestivo. Então, esses nutrientes, esse oxigênio, ele vai circular pelo corpo, levando esse suprimento a todas as células. Transporte, o sangue, então, ele é um meio de transporte, né? As substâncias para se transportar de um local a outro do corpo utilizam a corrente sanguínea. Os hormônios, mesma coisa. A gente vê lá na aula do sistema endócrino, né, que tem todas essas glândulas espalhadas pelo corpo. Então, esses hormônios, muitas vezes, por exemplo, a hipófise, ela libera um hormônio que vai atuar lá na suprarrenal. Então, esse hormônio, ele vai pela corrente sanguínea, né? A coagulação sanguínea, galera. A gente tem vários fatores de coagulação produzidos pelo fígado que circulam no sangue. Então, por um acaso, algum local que tiver alguma injúria, alguma lesão, a gente vai ter esses fatores circulando na corrente sanguínea. E a gente tem também as plaquetas, que a gente vai falar dela, que também são elementos que a gente encontra aí no sangue que tem a função de coagulação. E a termorregulação, galera. Lembra que o movimento, né, do fluxo sanguíneo, ele gera calor. Então, o sangue, ele faz essa termorregulação no corpo, né? Ele faz a manutenção da homeostasia. E também a gente vai ver lá na parte do renal um pouquinho a questão do sistema tampão, né? Que o sangue, então, ele tem uma propriedade que ele atua como tampão. Ele participa aí também nessa homeostasia, na termorregulação. E o transporte de agentes do sistema imune. A gente vê também lá na aula de sistema imune que a gente tem vários órgãos, né, que fazem parte desse sistema no nosso organismo. E como que essas células elas vão se deslocar para ir até os locais de injúria? Através do sangue, né, da corrente sanguínea. Galera, lembrando que essa aula ela é continuação do tema sistema tecido conjuntivo. Por que essa aula está dentro do tecido conjuntivo, Pri? Lembra que a gente falou lá o basicão do tecido conjuntivo, que é um grupo de células dentro de uma matriz extracelular. Então, no caso do sangue, ele é considerado um tecido conjuntivo especial. Ele é um tecido conjuntivo líquido, né? Por que ele é um tecido conjuntivo? Porque ele vai ter um grupo de células e também vai ter o componente extracelular, que nesse caso, esse componente extracelular ele é líquido. Quando a gente estuda cartilagem, osso, é um elemento sólido e aqui é um elemento líquido, mas ele segue aqueles mesmos conceitos do tecido conjuntivo, tá bom? A gente vai ver as células e vai ver esse componente extracelular. Então aqui, né? O sangue ele vai ter o plasma, que é a parte líquida, o componente extracelular, que esse plasma é chamado de matriz, né, rica em proteínas. A gente vai ver
que existem diversos elementos aí no plasma. E as células aqui à direita, que são os leucócitos, as plaquetas e os eritrócitos. Esses elementos são chamados de elementos figurados. Lembrando, pessoal, que dependendo do autor, ele não chama os eritrócitos e as plaquetas de células, porque como são anucleados, né? Então, eles chamam de derivados de células, porque se você for estudar lá a hemocitopoiese, a plaqueta, ela se origina de uma célula gigante chamada megacariócito. Então, a plaqueta é um fragmento do megacariócito, mas só do citoplasma, ela não tem núcleo. Assim como os eritrócitos, né, que são os glóbulos vermelhos ou as hemácias. Então, as hemácias, elas também se originam de uma célula, mas essa célula, ela perde o núcleo aí no processo de formação das hemácias. Aqui, elementos figurados, então, do sangue. Ó. Aqui do lado esquerdo, a gente tem uma bolsinha de plasma, para vocês observarem. Ele tem essa corzinha amarela, então esse aqui é só um plasma. E do lado direito aqui, a gente tem esses elementos figurados do sangue. A gente tem os glóbulos vermelhos, que também são chamados de eritrócitos ou hemácias. Temos as plaquetas, também chamadas de trombócitos, né? São trombos, formam a função de coagulação. E aqui as células da linhagem branca, que a gente fala, que são os glóbulos brancos ou leucócitos, são as células relacionadas ao sistema imune. Aí a gente vai ter os monócitos, os linfócitos, os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos. Esses do lado direito aqui, esses três, eles são chamados de leucócitos granulares, porque eles têm grânulos específicos aqui no citoplasma. E esses outros dois aqui, os monócitos e os linfócitos, eles são considerados agranulares. Eles têm grânulos, certo? Mas não são grânulos específicos. A gente vai comentar um pouquinho disso mais pra frente, mas só para vocês já irem aprendendo esses conceitos. Então, os leucócitos agranulares e os leucócitos granulares, que possuem grânulos específicos no citoplasma. Aqui, pessoal, quando a gente centrifuga o sangue, a gente obtém esse tipo de amostra. A gente pega esse tubo, né, de microhematócrito para medir a porcentagem de células do sangue e a porcentagem de plasma. Então, o plasma no sangue, que é a parte líquida, aquela bolsinha amarela que vocês viram ali, aquele líquido amarelo, ele corresponde em torno de 54, 55% do sangue. 45% do sangue são as hemácias. E menos de 1% aqui do sangue vão ser de leucócitos e plaquetas. Esse menos de 1% aqui é chamado de creme leucocitário, tá? Porque ele fica com um aspecto assim meio cremosinho, uma cor assim meio creme. E aqui a porcentagem de eritrócitos, os 45%, a gente chama isso de hematócrito. Por que é importante saber isso, Pri? Porque tem valores normais desses elementos no sangue. E algumas anormalidades na medula óssea, ou na formação dessas células por falta de algum nutriente, ou, por exemplo, uma infecção, que daí os leucócitos vão se multiplicar para poder fazer a defesa, então vai alterar essa quantidade aqui, essa relação entre as células. E isto serve para nós como um marcador de várias enfermidades, né? Isso aqui serve para o diagnóstico de várias enfermidades. Então, esse valor aqui, 45%, que é o hematócrito, a gente tem que saber bem de cabeça. Aqui tá mostrando um esqueminha. Falei para vocês que a gente não vai aprofundar muito na hemocitopoiese, mas só para vocês verem da onde originam essas células. Então, lá na medula óssea, a gente tem uma célula chamada hemocitoblasto. Essa célula, ela é uma célula multipotente, né? Ela é uma célula mãe, que a gente fala, ou uma célula tronco multipotente. Essa célula tronco multipotente presente lá na medula, ela pode originar duas linhagens de células, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. A linhagem linfóide, o nome já diz, né? Ela vai originar o quê? Os linfócitos. Então, eu vou originar os linfócitos NK, que são as células natural killer. Eu vou originar os linfócitos T e os linfócitos B. E lembra que o linfócito B maduro, produtor de anticorpos, ele se diferencia em célula plasmática ou plasmócito.
E a outra linhagem, que é a mieloide, ela vai originar as outras células no sangue. A gente vai ter o megacariócito, que eu já comentei para vocês. O megacariócito, ó, ele solta uns fragmentozinhos aqui do citoplasma que se transformam nos trombócitos ou plaquetas. Origina também essa célula comum mieloide os eritrócitos, né, as hemácias. Origina os mastócitos, que são células presentes lá no tecido conjuntivo, e origina uma célula chamada de mieloblasto. Essa célula aqui, ela vai dar origem às 3 células granulares, né, os granulócitos, e ao sistema monócito macrófago aqui, que são as agranulares. Então, a gente vai ter originado aqui os basófilos, os neutrófilos e os eosinófilos. E aqui do outro lado, os monócitos, que no tecido conjuntivo se diferencia nos macrófagos. Então, todos os macrófagos que a gente encontra nos órgãos, né? A gente tem célula de Kupffer, micróglia, osteoclasto, enfim, são macrófagos, tá certo? Então, no tecido conjuntivo, é o macrófago, na corrente sanguínea é o monócito. Então, ele que origina aí os macrófagos. Galera, vamos falar um pouquinho do plasma. O plasma, então, ele é aquela parte líquida do sangue, certo? O plasma, ele se compõe de 91 a 92% de água, tá? Então, ele é basicamente líquido, né? E aí, pessoal, a gente tem algumas proteínas no plasma. E essas proteínas, elas têm função de transporte, a gente vai ver que tem os anticorpos, né, função de defesa, tem o fibrinogênio, que é função na coagulação, então a gente tem proteínas também no plasma. Pri, a gente consegue dosar essas proteínas? Conseguimos. Pegando uma amostra de sangue, a gente pode dosar essas proteínas, que têm funções importantíssimas. E de 1 a 2% da composição do plasma são os solutos. O que são os solutos, Pri? Eletrólitos, por exemplo, sódio, cálcio, potássio, magnésio, cloro, bicarbonato. A gente vai encontrar fosfatos, elementos sulfatados, enfim. A gente vai encontrar as substâncias nitrogenadas não proteicas, né? Que temos a ureia, temos o ácido úrico, a creatina, a creatinina, os sais de amônio, enfim, também são elementos que a gente consegue dosar e nos dizem acerca do funcionamento de vários órgãos, né? Nutrientes, glicose, os lipídios, a gente dosa, né, a glicemia, que é o nível de glicose no sangue, a gente dosa os lipídios, né, o VLDL, LDL, o HDL, colesterol total, os triglicerídeos, então são lipídios presentes no sangue que a gente consegue dosar. Aminoácidos, tem vários aminoácidos que vocês vão aprender em bioquímica, que eles têm função até de neurotransmissores, enfim, então a gente vai ter esses componentes também na corrente sanguínea. E substâncias reguladoras, como, por exemplo, hormônios e enzimas. A gente tem diversos hormônios, diversas enzimas. Faltou eu colocar aqui que a gente tem também gases no sangue, né? A gente vai encontrar o oxigênio, a gente vai encontrar o dióxido de carbono, que é o resultado do metabolismo. Vamos encontrar o gás nitrogênio. Então, a gente consegue dosar também os gases no sangue, principalmente no sangue arterial, que a gente faz um exame chamado de gasometria. Então, a gasometria arterial, a gente coleta sangue arterial para dosar esses gases, para ver como é que está a função pulmonar, para ver como está a perfusão desses gases lá nos tecidos, tá certo? Então, gente, sangue é um assunto assim que eu acho muito legal. Qual a função desses solutos no plasma? Galera, esses solutos, eles são necessários para manter um equilíbrio, certo? Para manter a homeostasia, que é esse equilíbrio. Ou seja, o pH do sangue, a osmolaridade, tudo isso está relacionado a esses solutos. E a gente vai ver também que a albumina, ela é a principal proteína relacionada também a essa pressão relacionada com a osmolaridade do sangue, certo? Ela é o principal constituinte proteico do plasma e ela tem relação com essa pressão osmótica, que se chama pressão coloidosmótica. Vocês vão estudar os mecanismos, né, lá na fisiologia, mas então lembrando que a albumina no sangue, ela tem esse papel importantíssimo de regular essa osmolaridade, né? Quando que você tem uma saída de plasma do sangue ou uma entrada, né, de acordo com a osmolaridade. Então, a albumina, ela é super importante nesse processo.
Então, olha aqui as proteínas que eu comentei para vocês. As principais, né? A albumina, as globulinas e o fibrinogênio. Lembrando, galera, que o soro, ele é o plasma sanguíneo sem os fatores de coagulação. Então, quando você pega um plasma e tira os fatores de coagulação, por exemplo, aqui fibrinogênio, dentre outros, você vai ter um soro, tá certo? Então, a albumina, galera, como eu já comentei para vocês, ela é o principal constituinte aí proteico do plasma. É mais ou menos metade aí das proteínas que a gente tem no plasma. Ela é produzida, galera, lá no fígado. Por isso que a pessoa que tem problema no fígado, por exemplo, uma ascite, ela fica tão inchada. Porque esse controle dessa osmolaridade, dentre outros fatores, fica alterado. Então, por isso que a pessoa começa a ter edema, certo? Porque esse plasma, ele começa a extravasar de dentro dos vasos sanguíneos para o meio intersticial. Por isso que a gente tem um edema. Justamente porque o fígado está falhando em produzir a albumina e como ela é responsável por exercer esse gradiente de contração entre o sangue e o líquido extracelular, aí a falta da albumina faz com que o plasma tenda a sair de dentro da corrente sanguínea e ir para o meio extracelular. Por isso que a gente tem o edema, certo? Alguns problemas renais também. A pessoa pode acabar perdendo albumina na urina, certo? Porque a gente vai ver lá no renal que a gente tem todo aquele aparato de filtração. Ele tem um tamanho, né, das moléculas que podem passar ou não. E aí, quando ocorre alguma lesão lá nos glomérulos renais, lá no aparato de filtração, a gente pode perder albumina na urina também. E isso daí também vai ocasionar o edema devido a essa pressão colodosmótica vai estar alterada, né? E a albumina também, função dela não é só relacionada aí à osmolaridade, mas ela é uma proteína transportadora, ela é carreadora. Por exemplo, sabe lá o T3 e o T4 que a tireoide produz? Os hormônios T3 e T4, eles se ligam à albumina para serem transportados. Então, quando a tireoide produz lá o T3 e T4 e libera na corrente sanguínea, eles são transportados por essa proteína aqui. Outro exemplo, deixa eu ver, a bilirrubina, ela também é transportada pela albumina. Tem vários fármacos, galera. O pessoal aí da farmácia, um alô aí pro pessoal. O pessoal da farmácia estuda muito, né, as proteínas carreadoras, porque tem vários fármacos que vão utilizar essas proteínas para serem carreados aí na corrente sanguínea. As globulinas, pessoal. As globulinas, a gente tem as globulinas não imunes, que a gente fala, são globulinas que são proteínas redondinhas, assim, que não tem função imune. E a gente tem as imunoglobulinas, né, o nome já diz, imunoglobulina, ela é uma globulina imune. E a abreviação que a gente usa para imunoglobulina é IG, né, IG. Aí a gente tem 5 tipos de imunoglobulina, IgA, IgE, IgD, IgM e IgG, certo? Mas isso não é o foco da aula de hoje, mas eu gosto de citar para vocês verem como as coisas se relacionam. Então, essas globulinas, a gente também encontra elas no sangue. As imunoglobulinas, né, que são os anticorpos, as IgGs, né, e são secretadas lá pelos plasmócitos que a gente viu na foto anterior ali, que é uma diferenciação do linfócito B. Quando a gente vê sistema linfático, eu vou comentar dos 5 tipos de imunoglobulina, onde que elas são mais abundantes, onde que elas são mais encontradas, beleza? As globulinas não imunes também são secretadas pelo fígado e elas vão fazer também ajudar a manter aquela pressão osmótica, tá? E também são proteínas carreadoras, tá? Ela também... Por exemplo, a transferrina, algumas pessoas talvez já ouviram falar, a transferrina, ela é uma proteína que ela é uma globulina que transporta o ferro. A hemoglobina, ela é transportada por uma proteína, que é uma globulina, chamada de aptoglobina. Então, a gente tem globulinas não imunes. Outros exemplos de globulinas não imunes, que vocês já ouviram falar, são as lipoproteínas, os fatores de coagulação, entre outras moléculas, mas a gente tem então essa importância das globulinas como transportadores. A gente consegue também dosar elas, beleza? Fibrinogênio. O fibrinogênio, ele é a maior proteína dessas todas. Também é produzido lá no fígado, tá, pessoal? Então, todas elas, né, são produzidas pelo fígado. Gente, fígado é outro órgão, assim, que eu acho incrível. Mas a gente deixa ele para uma outra aula. Mas o fibrinogênio, galera, ele é um precursor, né,
O fibrinogênio solúvel, ele é transformado em insolúvel, e quando ele vira insolúvel, ele é chamado de fibrina. É uma série de reações em cascata que tem a ver com a coagulação, né? Então, quando a gente for estudar lá em fisiologia a cascata de coagulação, vocês vão ver que vários fatores de coagulação lá, também produzidos pelo fígado, eles vão transformar o fibrinogênio em fibrina. E a fibrina, ela vira algo assim, fibroso mesmo, né? E insolúvel. E ela faz umas pontes cruzadas, assim, tipo uma rede mesmo, e cria uma rede impermeável, assim, ao redor da lesão. E ela que vai fazer, então, a coagulação, porque daí ela vai impedir ali essa perda sanguínea, né? Então, o fibrinogênio, ele também é uma proteína presente no plasma e ele tem aqui função na coagulação. Então, lembrando que quando eu pego o plasma e tiro os fatores de coagulação, eu tenho um soro. O soro é a mesma coisa que o plasma, só que a questão é que ele é tirado os fatores de coagulação. Essas proteínas plasmáticas, quando a gente pinta lá a lâmina, né, quando a gente tinge a lâmina para enxergar as células, as estruturas, elas ficam assim, não dá para ver elas na microscopia óptica, mas elas formam assim aquela substância, aquela massa homogênea assim no fundo, eosinófila clarinha, certo? A gente vê assim aquela manchinha rosinha clara no fundo da lâmina. Quando a gente faz os exames de laboratório, a gente geralmente utiliza as veias para fazer punção, né? A gente só coleta sangue arterial quando a gente quer dosar aqueles gases lá que eu comentei. Que daí o sangue arterial, que ele é rico em gases, né? Então, o que acontece? Quando a gente punciona o sangue lá numa veia, ele tende a coagular, certo? Ele vai coagular. Então, o que a gente faz, né? Os eritrócitos, eles vão ficar presos aqui nessa fibrina. Então, o que a gente faz para ele não coagular? A gente coloca na amostra, lá no tubinho, um anticoagulante. Geralmente, esse anticoagulante é o citrato ou a heparina. O citrato, ele serve para se ligar aos íons de cálcio, porque o cálcio, quando a gente estudar a cascata de coagulação, vocês vão ver que o cálcio ele é um íon essencial para iniciar essa cascata. Então, o citrato, ele se liga ao cálcio e impede ele de iniciar a cascata. E a heparina, ela vai desativar alguns fatores de coagulação presentes aqui no plasma. E aí, dependendo do exame que a gente faz, tanto faz usar o soro ou o plasma. Mas tem alguns exames que a gente vai fazer que não pode ter esses anticoagulantes e tal. Daí é nesses casos que a gente usa o soro, tá? Que eu tô falando em soro. Às vezes aí a pessoa fica perguntando, mas qual a importância? É porque alguns exames a gente precisa da ausência desses fatores de coagulação para não interferir no resultado, certo? Outra coisa, pessoal, aquele líquido intersticial que a gente comentou, por exemplo, no edema, né? Ele é plasma, né? A gente comentou, então, por exemplo, uma queda no nível de albumina vai fazer, então, o sangue sair do sistema circulatório e ir para o tecido intersticial. Ele vai vazar, né, digamos assim, dos capilares para os tecidos ao redor. Então, é o que causa o edema. Esse interstício, lembrando que tem vários epitélios que formam barreiras. A gente vai falar ao longo das aulas de histologia de várias barreiras formadas por aquelas uniões oclusivas. Então, essas barreiras, lembra lá da barreira hematoencefálica? Volta lá na aula de neuro para assistir lá, a barreira hematoencefálica. A gente tem a barreira hematotesticular, feita lá pelas células de Sertoli lá no testículo. A gente tem a barreira hematotímica, formada pela célula retículo epitelial do tipo 1. A gente tem uma barreira no olho, enfim. Essas barreiras daí não vai ter a mesma composição, o tecido intersticial com o plasma, porque daí ela não permite que várias substâncias passem. Agora, num capilar normal, num tecido conjuntivo normal, o plasma vai ter a mesma composição do tecido intersticial. Então, fiquem ligados que lá na fisiologia, quando vocês estudarem a composição do líquido intracelular, extracelular e tal, e do plasma, vocês vão ver que esses epitélios que formam essas barreiras, tá? A gente não vai ter essa mesma composição, porque o nome já diz, ele está formando uma barreira, então digamos assim, é uma rede mais apertadinha para as moléculas passar, então vai passar menos coisa, tá? Como é que a gente faz para analisar, então, Pri, as células do sangue? Por exemplo, aqui os eritrócitos, né? Como é que a gente faz para preparar essa lâmina? É chamado de esfregaço sanguíneo, tá? Essa amostra. Em espanhol, eles falam frotes, né? O frote sanguíneo.
Para preparar isso, né, colocado numa laminazinha de vidro, uma gotinha de sangue, aí você pega uma bordinha de uma outra lâmina e espalha essa lâmina, né, nessa outra laminazinha, e aí você espera ela secar no ar mesmo e daí cora ela. Não é o foco aqui a gente falar da preparação do esfregaço, porque isso é mais bioquímica, né? Mas então é uma gotinha de sangue que você pinga em uma lâmina e com outra lâmina você espalha essa gotinha de sangue, certo? Então vamos falar aqui agora, pessoal, dos eritrócitos. Os eritrócitos são as hemácias ou glóbulos vermelhos. Olha aqui o formatinho dela. Então a hemácia, ela é uma célula, né, anucleada, e ela tem esse formato chamado de bicôncavo. É como se fosse uma moeda que você aperta no meio, assim, que ela fica achatadinha no meio. Então ela fica cavadinha aqui no meio. Então, dependendo da imagem que a gente vê, a gente vai ver uma região mais densa nas laterais e aqui no meio a gente vai ver mais esbranquiçado. O tamanho dela, pessoal, varia de 7 micrômetros aproximadamente. Por que é importante saber o tamanho da hemácia? Que vocês vão ver que para a gente classificar outras células no frótis, ali no esfregaço sanguíneo, a gente vai precisar em alguns momentos comparar os tamanhos, porque tem células que são muito maiores que as hemácias e tem células que têm um tamanho próximo da hemácia. Então esse tamanho aqui ajuda a gente a identificar as outras células, principalmente as da linhagem branca, né, que tem vários tipos. Galera, informação importantíssima. O tempo de sobrevida das hemácias é de 120 dias. Por quê? Porque tem vários exames, por exemplo, a hemoglobina glicada, que a gente faz aí a dosagem da glicose aderida aqui nessas hemácias, e aí a gente consegue ter uma média dessa hemoglobina dos últimos 120 dias. Então, ela é importante para fazer uma média, né, de 4 meses. Então, gravem esse tempo de vida das hemácias. Aqui a gente já comentou, né, que o volume de eritrócitos no sangue ele é chamado de hematócrito. Por que é importante saber o hematócrito ou o volume globular? Galera, digamos que o teu paciente lá tá com uma hemorragia interna, tá perdendo sangue, tá com alguma alguma úlcera, alguma úlcera esofágica, alguma úlcera lá no estômago, enfim, tá com algum sangramento anal e ele tá perdendo sangue, ele tá tendo uma hemorragia. Então, esse número do hematócrito dele vai diminuir, entendeu? Então, esse volume globular total, ele vai reduzir. Então, ele é importante, né? A hemorragia é um dos exemplos aí que ele é super importante pra gente conseguir dosar isso daí. E aí, qual que é o valor do hematócrito normal? 45%. Na verdade, a gente arredonda para 45%, mas isso é mais nas mulheres. Nos homens pode chegar até a 50%. Mas assim, de 39%, 40% até 45%, 50% nos homens é normal. E nas mulheres, entre 35% e 45%. Pri, por que o valor do hematócrito nas mulheres, o normal é um pouco menos do que o homem? Porque lembra que as mulheres menstruam, né? Então, o ciclo menstrual, essa perda de sangue aí no período menstrual, ela acaba fazendo com que o nosso volume de hematócrito normal seja um pouquinho menor devido a essa perda. Pessoal, propriedades então dos eritrócitos. A gente já comentou da questão do tamanho, da vida. Lembrando que as hemácias elas só sobrevivem dentro da corrente sanguínea, diferente dos leucócitos que conseguem ir para o tecido conjuntivo, né? Hemácia só na corrente sanguínea mesmo. Galera, por que a hemácia ela tem essa parte aqui abaulada, digamos assim, né? Ela tem essa depressão aqui no meio e essa borda mais... Abaulada não, no caso ela tem uma depressão, né? E essa borda mais grossa. A borda, ela chega a ter 2,6 micrômetros, se eu não me engano, e o centro dele ali é 0,8, 0,6. Então chega a ser a 2 micrômetros menor essa parte aqui de dentro. Mas por quê, Pri? Gente, isso, por incrível que pareça, aumenta a área de superfície dessa célula. Quando ela forma essa depressão aqui, ela vai ter mais superfície para aderir o oxigênio. Então, ela vai levar o oxigênio até as células e vai captar o dióxido de carbono de volta, né? E levar até lá nos pulmões para ocorrer a troca gasosa. Outra coisa interessante das hemácias, é que no dia a dia a gente tem renovação dessas células, né? Então, todos os dias, mais ou menos, 1% desses eritrócitos são renovados. Então, considerando que a gente tem
6 vezes 10 na 12, certo? O número de hemácias no sangue. Então, a gente tem 1% desse valor todo dia sendo renovado. Pri, aonde que é renovado? 90%, galera, a maioria, é tudo lá no baço. O baço é o cemitério, né? Lá no baço, quando vai lá assistir a aula de imune lá que a gente fala do baço. O baço, ele tem muitos macrófagos lá dentro. Então, os macrófagos do baço, principalmente, que vão fagocitar 90% dessas hemácias velhas. Mas tem também lá na medula óssea e no fígado também macrófagos que vão fazer essa fagocitose. Os outros 10%, Pri, dessas hemácias velhas, o que acontece com ela? Elas acabam sendo degradadas no meio intravascular mesmo. E aí, as hemoglobinas delas aqui acabam servindo como matéria-prima para formar outras, né? Então, cada hemácia que é destruída vai fornecendo matéria-prima para formar novas hemácias. E lembra de uma coisa, galera. Esse valor aqui não é decoreba, tá? Esse valor da hemácia, igual eu falei para vocês, ele vai servir para a gente observar aqui na lâmina, por exemplo, ó. Olha aqui. Olha o tamanho da hemácia, olha o tamanho dessa célula que tem aqui. A gente percebe que ela é muito maior. A hemácia ela é chamada de régua histológica, porque ela serve de base para a gente saber o tamanho, ó, das outras estruturas, certo? Então, aqui a gente vê um esfregaço sanguíneo, a gente vê diversas hemácias. Gente, o número de hemácias no sangue é muito, muito, muito superior ao número de leucócitos e, enfim, de outras estruturas. É quase 1000 vezes mais. 1000 vezes. Então, observem aqui. Eu tenho um leucócito aqui, que a gente vai falar dele depois, que é um neutrófilo. E eu tenho inúmeras hemácias, inúmeras. Aqui, ó, o formato bicôncavo, que bonitinho. A região do centro, ela é menos densa, né? Porque ela é menorzinha. E a região de fora, a borda é bem grossa, ó. E aqui a gente vê, então, as hemácias, né? Num esfregaço sanguíneo. Elas sempre vão se tingir eosinófilas, né? Percebam que ela não tem núcleo, porque o núcleo ele é basófilo, como aqui no neutrófilo a gente vê, o monócito aqui embaixo, ó. Então, o núcleo, não há núcleo nas hemácias, certo? Ela vai ter só esse citoplasma eosinófilo. E ela também não vai ter, galera, aquelas organelas típicas que a gente encontra nas outras células, tá bom? Galera, uma característica muito legal das hemácias, que vocês vão ver lá, que tem relação com até algumas enfermidades, assim, é que ela é muito flexível. Ela tem um citoesqueleto aqui nela, várias proteínas aí que formam esse citoesqueleto que deixam elas, assim, bem flexíveis, sabe? Ela consegue se dobrar, ela consegue se encolher ali e passar por meio dos capilares ali para atingir a circulação. Ela suporta a força, né? Tu imagina essa célula sendo bombeada lá pelo coração, batendo contra as paredes dos vasos, enfim. Então, ela é bem flexível e ela tem um citoesqueleto que suporta bem essa força. Então, tipo assim, elas se deformam, mas elas conseguem voltar à posição original, entendeu? Elas aguentam essas forças de cisalhamento. É porque ela tem umas proteínas específicas na membrana celular delas que a gente não encontra, né, em outros lugares. Então, ela vai ter 2 grupos, assim, de proteínas que vai proporcionar a ela essa propriedade, que são as proteínas integrais da membrana, daí a gente tem aí como exemplo a glicoforina C, e as outras proteínas periféricas da membrana, que daí a gente tem a alfa-espectrina, beta-espectrina. Isso aqui a gente não vai, assim, aprofundar, mas só para vocês verem que essas proteínas aqui, que tem que forma esse citoesqueleto bem singular, é ela que proporciona essas propriedades elásticas e a forma como elas se organizam. O citoesqueleto das hemácias, ele é muito, muito dinâmico. Ele se espreme, ele se deforma e volta à posição, então ele é bem elástico, ele pode se deformar. Pri, quanta informação, preciso decorar o nome dessas proteínas? Olha, não precisa decorar o nome da proteína, mas a gente tem que saber que são essas proteínas que conferem essa elasticidade às hemácias. E tem algumas doenças, principalmente genéticas, tem uma mutação autossômica que é dominante, que se chama esferocitose hereditária.
A hemácia, ela perde aquela proteína de fixação da membrana, que é o complexo anquilina. Então, o centro da hemácia, ele não consegue ficar apertadinho, digamos assim. Então, ela fica esférica. E esse formato esférica vai causar vários defeitos e essas células, elas vão sofrer hemólise. Outro exemplo também é a eliptocitose hereditária. O nome já diz, né? A célula vai ter um formato elíptico. Também é uma doença genética, autossômica dominante, e ela está relacionada à espectrina. Então, nessas junções aí da espectrina com as outras proteínas e tal, a membrana plasmática ela não vai conseguir se recuperar de uma deformação. Então, cada vez que o coração bombear o sangue, que ela bater contra as paredes dos vasos, tal, ela vai se deformar e ela não vai conseguir retornar à posição original. Então, como ela é incapaz de se adaptar a essa mudança, né? Essa pressão, essa deformação, ela vai ficar elíptica e ela vai começar a ser destruída, vai sofrer hemólise. Então, quando a gente fazer um esfregaço assim de sangue, vocês vão ver várias hemácias com hemólise. Então, é uma forma também de diagnosticar essas doenças genéticas. Então, é um motivo também para gerar anemias, enfim, porque o resultado da diminuição do número de hemácias vai sempre levar a uma anemia. Mas lembrando que a anemia, gente, tem várias causas, várias. Tem desde um problema lá na medula óssea, esses problemas aqui que a gente acabou de comentar, que são das proteínas que fixam a membrana. Tem o ferro, que ele é matéria-prima para fazer uma hemácia. Tem a vitamina B12, então a ausência de algum desses nutrientes que serve como matéria-prima também vai gerar uma hemácia defeituosa, enfim. Mas só para a gente comentar, então, a importância desse formato singular das hemácias. O que a gente tem aqui dentro das hemácias? Eu coloquei aqui uma imagenzinha da hemoglobina. A hemoglobina são 4 cadeias de globinas e elas têm um grupo M, elas têm grupos M aqui no centro que vai se ligar ao oxigênio para fazer o transporte. E essa aqui do ladinho é a mioglobina, que é o componente lá do músculo estriado que vai fazer também o transporte do oxigênio lá dos músculos, né? Então, os músculos, principalmente as fibras vermelhas, elas vão ter muita mioglobina. Então, a hemoglobina, ela é essas 4 cadeias polipeptídicas, né? E que vai ter essas 4 formações aqui, que vão ser um complexo, certo? Cada uma delas vai ter um complexo, que aqui está representado aqui no meio, que é o grupo M. Isso aqui a gente aprofunda mais na bioquímica, mas só para vocês verem, então, que ela vai ter aqui o ferro. Essas estruturas estão dentro das hemácias e é essa estrutura que consegue ligar o oxigênio. Então, é o grupo M, cada hemoglobina, então tem 4 grupos M. E é esse grupo M que se liga ao oxigênio na hora de fazer o transporte. Então, digamos assim, alguma hemácia defeituosa por falta de ferro, ela não vai conseguir se ligar ao oxigênio e transportar o oxigênio. Então, ela não vai ter a função dela. Por isso que a pessoa que tem anemia, principalmente a questão de falta de ferro e tal, o ferro também ele ajuda a dar essa coloraçãozinha, então a pessoa fica mais pálida, né? Um dos sintomas da anemia é a palidez, pelo número de hemácias que vai ser menor e pela ausência também do ferro aqui. Então, pessoal, de acordo com essas cadeias aqui, 2 alfas, 2 betas e tal, a gente vai ter os tipos de hemoglobina. Nesse caso aqui dessa imagem, essa hemoglobina que tem 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, ela é a hemoglobina HbA, hemoglobina A. Essa hemoglobina A, ela é a mais abundante no adulto. A gente tem a hemoglobina A2 e a hemoglobina F, que é F de fetal, né? Ela é mais comum no feto. E após o nascimento, então, essa hemoglobina F ela vai sendo substituída, né, pela hemoglobina A. Essa hemoglobina F, galera, ela é muito interessante, porque quando essa hemoglobina F ela é produzida durante toda a vida e tal, e essa hemoglobina F, ela determina também a doença falciforme, as talassemias e tal. Por algum motivo, né, as pessoas com doença falciforme e talassemia, ela vai ter uma porcentagem maior da hemoglobina F. Isso aí é um assunto bem interessante, quem quiser se aprofundar sobre a doença falciforme e a talassemia, ela está relacionada aí a essa questão da hemoglobina, porque são mutações nos genes que codificam essas cadeias e ela vai causar distúrbios na produção da hemoglobina, então são genes defeituosos, né? Aí tem a doença da hemoglobina H,
Tem a questão da doença falciforme que a gente comentou. Então, tem várias hemoglobinas anormais. E dependendo do tipo da hemoglobina que está normal, tal, ela vai determinar um certo grau, né? Vai ser um problema mais... Vai ter um grau pior. Essa doença da hemoglobina H, por exemplo, ela vai fazer que as cadeias alfa sejam produzidas, elas vão ter defeitos, então elas vão ser produzidas em menor quantidade. E a cadeia beta, por consequência, que vai se acumular em excesso. Então, isso gera uma anemia hemolítica crônica, né? Só que essa doença da hemoglobina H, ela é um pouquinho mais leve. Tem algumas outras doenças relacionadas à hemoglobina que elas são mais graves. Pri, mas por que tu tá falando tanto de hemoglobina, cara? É porque eu quero falar pra vocês de um assunto massa. Sabe o paciente diabético? Lembra que a gente falou que a hemoglobina A, ela é a mais comum nos adultos? E a hemoglobina A, por consequência, ela é 96% da hemoglobina do corpo. E essa hemoglobina, 8% dela vai ter vários subtipos, sabe? E tem um subtipo desse, que é a hemoglobina A do tipo 1C, que ela se liga de modo irreversível à glicose. Então, de acordo com o nível de glicose que tem no sangue, essa glicose vai se ligar nessa hemoglobina A1 do tipo C, que a gente chama, né, na prática clínica, de hemoglobina glicada. Ou hemoglobina glicosilada. Então, assim, quando tu avalia esse nível de hemoglobina, tu consegue ver, gente, quanto tempo vive a nossa hemácia? 120 dias. Então, quando tu analisa essa hemoglobina glicada do paciente, tu tá vendo a média da glicose dele dos últimos 120 dias. Aí o paciente vai olhar pra ti e vai dizer assim, ó, olha, mas eu só comi um bolinho ontem. É que eu fui num aniversário nesse final de semana e eu acabei pegando pesado mesmo. Por isso que o meu exame deu alterado. Essa daí não cola, porque a hemoglobina glicada, ela mostra a média dos últimos 120 dias, né? Porque já que é o tempo aí estimado da vida da hemácia, então a gente consegue, no mínimo, ver ao longo de 2 a 3 meses esse valor da glicose. Então não adianta aí, se tu é diabético, não adianta tu mentir aí pro teu médico que tu foi o bolinho do final de semana que aumentou a tua glicose, que não foi. A hemoglobina glicada, ela mostra a média dos últimos 2 a 3 meses, tá certo? Como é uma ligação irreversível, então essa glicose ela vai estar ligada nessa hemoglobina. Enquanto essa hemácia não morrer, vai ter essa glicose ali. E é onde que a gente consegue dosar. Então, o valor da hemoglobina glicada, né, que é a hemoglobina do tipo A1C, ela é proporcional à concentração de glicose do sangue do paciente. Então, enquanto esse eritrócito vive, toda a glicose do sangue ela vai se ligar ali de modo irreversível. Toda não, né? Tipo assim, essa porcentagem da glicose vai se ligar. Então, a gente consegue saber. Qual que é o valor normal, Pri? Nos indivíduos normais, não pode ultrapassar 7%. Então, a gente fala assim que geralmente é acima de 7%. Às vezes tem valores de referência que variam um pouquinho a coisa de um laboratório para outro, mas numa pessoa normal que está com... ou aquelas pessoas até que estão com a diabetes controlada também, né? A gente fala que a diabetes está controlada, é em torno de 7%. Então, vai lá, pega o teu hemograma lá, pega o teu exame de sangue e vê se o teu médico pediu hemoglobina glicada e vai lá olhar o valor. Se ela estiver alta, é porque a tua glicemia se manteve alta nos últimos 2 a 3 meses. E outra curiosidade, que para coletar hemoglobina glicada, o paciente não precisa estar em jejum. Porque como ela não varia, assim, ela não oscila conforme o que tu comeu ali na hora, como ela é uma média dos últimos 2 a 3 meses, não precisa ser em jejum. Agora tem aquele outro exame da glicemia, que analisa o nível de glicose livre, digamos assim, do sangue. Aí para esse daí sim tem que estar em jejum, certo? Então agora vamos falar, a gente já viu a lâmina aqui, né? Vamos falar dos leucócitos, que são os glóbulos brancos, as células que têm função de defesa no nosso organismo. Os leucócitos, galera, eles são subclassificados em 2 grupos gerais, que eu comentei um pouquinho lá no início da aula ali. Os que têm os grânulos específicos, que são esses 3 de baixo, e os que não têm os grânulos específicos. Como assim, Pri, não tem grânulos específicos? É porque, na real, todos eles têm grânulos, que são grânulos azurófilos inespecíficos.
Então, esses é devido ao citoplasma dos lisossomos. Esses grânulos azurófilos inespecíficos estão em todos. A diferença é que os granulócitos, eles têm grânulos específicos, que são esses 3 aqui. E esses grânulos, eles vão ter uma coloração diferente de acordo com a tinção. Então, vou apresentar para vocês os nossos amigos leucócitos. A gente tem aqui o monócito. Observem bem o formato dessa célula, a gente vai comentar sobre ele. Outro tipo de monócito. Os linfócitos, aqui na microscopia óptica a gente não consegue diferenciar qual que é o B, qual que é o T, certo? Só numa microscopia eletrônica. Aqui são os basófilos, aqui são os neutrófilos e aqui é um eosinófilo. Então, como eu falei para vocês, a gente falou lá do creme leucocitário, lembra que ele é menos de 1% junto com as plaquetas. Então, a gente tem pouco leucócito normalmente. Os granulócitos, basófilos, eosinófilos e neutrófilos, e os agranulócitos, linfócitos e monócitos. Então, assim, se tu viu lá uma lâmina que tem um monte de grânulo rosa ou um monte de grânulo azul no citoplasma, ou no caso dos grânulos que a gente fala que são neutros, você só pode estar vendo um desses 3. Lembrando, galera, outra dica. Os granulócitos, eles são polimorfonucleares. O que é isso? Eles têm mais de um núcleo. Polimorfonucleares. Poli, vários. Morfo, formato. Nucleares, núcleo. Então, o núcleo dessas células granulócitas, eles vão ser lobulados, que a gente fala. Ele vai ter pontes de cromatina e vai ter vários núcleos. Assim, esse núcleo ele é dividido. Então, vamos falar dos neutrófilos, pessoal. Aqui tem uma imagem, aqui um esquema, né, de como que é o neutrófilo. Então, ele é uma célula que tem grânulos específicos, certo? Só que esses grânulos, eles não são nem basófilos, nem eosinófilos. Esses grânulos, eles vão ter essa tinção assim, mais neutra. Por isso que o nome dele é neutrófilo. E uma característica do neutrófilo, pessoal, é que ele é uma célula polimorfonuclear, como eu falei antes ali. Então, o neutrófilo, ele sempre vai ter de 2 a 4 lobos unidos. Quando a gente encontra um neutrófilo hipernucleado, assim, com mais de 4, 5 núcleos, já quer dizer que esse neutrófilo está meio velho, assim. Alguns corticoides que a gente toma, por exemplo, eles vão impedindo esses neutrófilos ele vai impedindo a morte desses neutrófilos e eles vão atuar nisso. Ele vai fazer esse neutrófilo ser hipersegmentado, ele vai ter vários núcleos, vários segmentos. Então, vamos lá. Um detalhe desses núcleos que eles podem mudar de formato, de posição e até de número, né? Então, às vezes eu posso ter um neutrófilo com 3 núcleos e ao longo da vida ele vai tendo 4, 5, enfim. Galera, coloquei imagens aqui para vocês, então, dos neutrófilos. O neutrófilo jovem, ele ainda não se segmentou, então a gente chama ele de bastonete. Em espanhol, ele é chamado de células em cajado ou neutrófilos em banda. Então, ele forma esses bastões, esses bastonetes. Ele fica nessa forma e percebam que ele é em forma de U, em forma de C e ele é bem cavado aqui no centro, né? Então, esse é o bastonete, é um neutrófilo jovem. A partir do momento que esse bastonete aqui ele começa a se segmentar, ele é chamado de segmentado, que já é um neutrófilo mais maduro, certo? Aqui neutrófilo segmentado, aqui neutrófilo. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: essas células granulares vão ter 3 tipos, os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos. A diferença deles está basicamente na cor dos grânulos do citoplasma, pessoal. Então, sempre quando vocês forem olhar aqui o citoplasma, comparem com a tinção das hemácias aqui do lado, que as hemácias são sempre eosinófilas. Então, por exemplo, se esse citoplasma aqui fosse eosinófilo, ele estaria no mesmo tom que essa hemácia, ó, aqui, ó. Esse citoplasma estaria no mesmo tom da hemácia, tá vendo? Então, quando a gente consegue ver o núcleo assim, bem bonitinho, ele é um neutrófilo, porque lá no basófilo esses grânulos vão se pintar de azul. Como é a mesma cor do núcleo, ele acaba tampando o núcleo. E no eosinófilo, ele geralmente tem 2 lóbulos, né? Pode ter mais, mas geralmente ele é bilobulado. E ele vai ter os grânulos do citoplasma dele são eosinófilos. Então, ele vai ter um tom parecido com o das hemácias, tá? Então, percebam que aqui, ó, nos neutrófilos, ó,
Eu não tenho ele nem pintado da cor do núcleo, nem pintado da cor da hemácia. Então, ele é um neutrófilo, tá? Aqui nessa imagem aqui de baixo, vocês estão vendo essa setinha que a gente colocou aqui? Galera, isso aqui se chama corpúsculo de Barr. Esse corpúsculo de Barr é um dos cromossomos X inativos. Nas mulheres, né, como ela é XX, um cromossomo acaba compensando o outro, então um deles fica inativo. E esse cromossomo inativo, a gente consegue ter várias amostras, dá para ver na saliva e tal, e os neutrófilos, eles vão fazer esse corpúsculo de Barr. Então, por exemplo, esse neutrófilo aqui é de uma mulher, certo? Porque se ele tem o corpúsculo de Barr, ele é um neutrófilo feminino. Os masculinos não têm esse corpúsculo de Barr. Alguns livros falam que, sabe aquelas baquetas de tambor? Baqueta mesmo de bateria, né? As baquetas. O livro fala, então, que isso daqui parece uma baqueta de tambor. E em um dos lobos vai aparecer, então, essa baquetinha, certo? Aqui em cima, ó, tem a baquetinha, tá vendo? Então, esses neutrófilos são neutrófilos do sexo feminino. Isso aqui, galera, ajuda a diagnosticar algumas coisas. Por exemplo, dá para fazer amostra de sangue até na medicina forense, né? Para determinar o sexo do indivíduo. Não é a única maneira, mas é uma das. E a síndrome de Klinefelter, que o indivíduo ele vai ter cromossomo XXY. Então, eu vou ter um indivíduo com cromossomo XY, que teoricamente seria um homem, mas esse cromossomo X a mais que ele tem também vai produzir o corpúsculo de Barr. Então, a síndrome de Klinefelter, a gente consegue usar os neutrófilos também para diagnosticar e tal, para fazer um complementar, né? Então, os neutrófilos, galera, apesar desses grânulos não se pintarem, ele possui 3 tipos de grânulos. Os azurófilos, os específicos, que a gente chama de secundários, certo? E os grânulos terciários. Eu vou comentar rapidamente sobre eles. Galera, esses grânulos azurófilos, cara, eles são demais. Dentro desses grânulos, vai ter vários... são os lisossomos, né? Na verdade, os grânulos azurófilos são os lisossomos. Lembra quando a gente estuda lá na biologia, na citologia, que os lisossomos fazem a digestão, blá, blá, blá. Nesses lisossomos aqui dos neutrófilos, esses grânulos aqui azurófilos, são os maiores, né? Eles vão ter hidrolases, que são enzimas ácidas típicas, vai ter defensinas, vai ter mieloperoxidase, que é uma enzima também. E esses elementos, essas enzimas e tal, elas têm função bactericida. Elas são altamente, assim, bactericidas, elas são antimicrobianas. Então, elas servem para destruir os patógenos. Esses grânulos azurófilos, então, eles entram em contato com o patógeno e eles têm função aí bactericida, antimicrobiana, tem ação de enzima peroxidase, defensinas, isso é bem legal. Os grânulos específicos, que daí a gente vai ter nas outras células também, eles são mais numerosos, né? Assim, no microscópio óptico não dá para ver certinho, principalmente no neutrófilo, esses grânulos. Lá no eosinófilo, no basófilo, daí sim, os grânulos que se pintavam seus específicos. Esses grânulos também têm enzimas, por exemplo, colagenase, gelatinase, fosfolipase, enfim. As lisozimas, lactoferrinas, você já deve ter ouvido falar, né? Nas lisozimas, lactoferrinas, elas são ativadores do complemento, elas são peptídeos antimicrobianos também. Então, olha que massa, né? O neutrófilo, ele tem vários grânulos. E os grânulos terciários, eles podem ter fosfatases ou metaloproteinases. E a função também, acredita-se que é para facilitar a migração do neutrófilo. Então, para fazer ele... Porque lembra que os glóbulos brancos, eles conseguem migrar do sangue para o tecido conjuntivo, beleza? Então, o neutrófilo tem esses 3 tipos de grânulos, mas como eles não se pintam, assim, eles não se coram na microscopia óptica, a gente vai falar mais dos grânulos agora, ó, dos eosinófilos. Galera, só um detalhezinho que eu esqueci de falar dos neutrófilos, antes da gente falar do eosinófilo, que o neutrófilo, ele é a célula, então, mais abundante que a gente vai ter, certo? Ele é a mais abundante, ele corresponde a mais de 60%. E ele é uma célula que tem uma motilidade muito grande, ele consegue sair aqui da corrente sanguínea e ir para o tecido conjuntivo. E uma questão bem interessante também dos neutrófilos é que eles fazem, geralmente, essa migração nas vênulas pós-capilares. Vai lá assistir a aula lá de linfático, que eu explico lá nessa aula o que são as vênulas pós-capilares. Então, diversos
pelos vários mecanismos lá do endotélio e tal, os neutrófilos eles vão passar por essas vênulas pós-capilares e aí eles vão ir para o tecido conjuntivo ali da região, certo? Mas, Pri, o endotélio, as células epiteliais, elas têm aquelas junções lá que fazem aquelas barreiras, né? Como é que ele consegue passar por essa junção intercelular? Lembra do mastócito, do tecido conjuntivo e do basófilo também, né? Que o basófilo ele também possui esses grânulos. Mas principalmente os mastócitos que ficam lá na região perivascular, eles vão liberar a heparina e a histamina. E a heparina e a histamina elas vão fazer aumentar esse fluxo sanguíneo ali no local. Ele vai abrir então essas junções e daí o neutrófilo ele passa por um processo chamado de diapedese. Ele vai emitir os pseudópodos e por diapedese ele consegue sair do vaso sanguíneo e ir para o tecido conjuntivo ali adjacente. Galera, os neutrófilos, eles são fagócitos, né? Eles são super ativos. Eles têm diversos receptores de superfície. Quando vocês estudarem a parte da imunologia, vocês vão estudar esses receptores e vocês vão ver que os neutrófilos, eles têm uma diversidade de receptores para reconhecer bactérias, entre outros agentes, assim, mas principalmente as bactérias. Vocês vão estudar lá na imuno que a célula ela pode tanto entrar em contato direto lá com o micro-organismo, ou ela precisa de um processo chamado opsonização, que é quando os anticorpos, eles vêm ao redor daquele... É como se fosse um brigadeiro lá com o chocolate granulado. O chocolate granulado é como se fosse os anticorpos. E aí, então, quando tem os anticorpos ao redor da molécula, que é a opsonização, aí o neutrófilo identifica. Mas ele vai ter receptor FC na membrana, ele vai ter receptor de complemento, ele vai ter receptor de depuração, ele vai ter aquele receptor toll-like, que é o receptor semelhante a toll, né? Desculpa aí minha pronúncia, né? O meu English não é muito bom. Mas então vocês vão ver que tem vários receptores lá da imuno e o neutrófilo ele tem diversos desses receptores. Pri, de novo, para que eu preciso saber de tudo isso? Gente, a imuno é uma matéria bem interessante, eu também convido vocês a se aprofundarem, é bem legal. Quando a bactéria lá, uma região da bactéria, que é o antígeno, vai se ligar a algum desses receptores aí do neutrófilo que eu comentei, vai liberar vários fatores e citocinas. E aí tem várias citocinas, vocês vão estudar, interleucina 1, interleucina 3, o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, enfim. A interleucina 1, ela é conhecida como um agente pirógeno. O que é um agente pirógeno ou um pirogênio? É um agente capaz de causar febre. Então, lá no hipotálamo, essa interleucina 1, ela vai induzir a síntese de prostaglandina e tal. E aí, lá no hipotálamo, isso vai ativar o centro termorregulador e vai produzir a febre. Então, a febre, galera, ela nada mais é do que substâncias liberadas aí pelas células de defesa, por exemplo, os neutrófilos, que vão liberar a interleucina 1. E aí, essa interleucina 1 que vai causar febre. Então, é uma forma do nosso sistema de defesa avisar o corpo que tem algo de errado e a febre também, ela favorece a defesa, né? O fato da gente estar com febre favorece a atuação dessas células guerreiras aí, desse batalhão imunitário que a gente tem. Galera, quando esse exército de neutrófilos, ele faz lá a digestão lá, enfim, da bactéria, né, e tal... Os remanescentes desse material que ele comeu, digamos, e digeriu, esse remanescente que fica desse material degradado, ele é armazenado em alguns corpos residuais e tal. Geralmente, pessoal, infelizmente, os pobrezinhos dos neutrófilos, eles morrem, tá? Eles morrem após aí a batalha. E essa morte celular, junto com esse material degradado, essas moléculas que são exocitadas, né? Elas que vão formar o pus, certo? Então, as bactérias mortas, os neutrófilos mortos, a degradação, esse material, esses restos mortais aí de neutrófilos e bactérias, é o que forma o pus. Então, assim, ela fica aquela coloração amarelo esverdeado, né? Por exemplo, quando a gente tá com o pulmão infectado. Geralmente, o muco das vias respiratórias, ele é branquinho, ele é clarinho, né? Quando a gente tá com uma infecção, ele fica meio esverdeado, meio amarelo. Isso daí é devido a um pigmento chamado pigmento M,
que é de uma enzima, que a abreviação do nome dessa enzima é MPO. E aí essa enzima, esse pigmento que provém dela, dos grânulos azurófilos, lembra deles? Então, é esse pigmento que deixa o muco escuro. Então, a cor do muco, a cor desse pus, né, ela ajuda muito a identificar também a presença de uma inflamação, uma infecção ou não. Então, depois que a gente falou desses super guerreiros que dão a sua vida em prol da nossa melhoria, a gente vai falar agora sim dos eosinófilos. Então, o eosinófilo ele é muito parecido assim com o neutrófilo na dimensão, o núcleo dele também é polimorfonuclear, só que no caso ele geralmente tem 2, mas não quer dizer que possa ter um pouquinho mais, tá? Ele também vai ter aqui a ponte de cromatina unindo, né, essas regiões nucleares. Gente, não precisa decoreba para gravar o nome dessa célula. Qual que é a cor dos grânulos que ele tem aqui no citoplasma? Olha isso, bem rosinha. Olha a cor da hemácia que eu falei para vocês, compara. Esses grânulos são eosinófilos. A própria coloração, né, já diz. Então é o nome da célula, devido à presença dos grânulos eosinófilos. Agora dá uma bisoiada nessa célula aqui. Ô Pri, mas tu falou que era para comparar a cor da hemácia com a cor dos grânulos. E que se fosse parecido, então ele é eosinófilo. Por isso que eu coloquei essa imagem. Gente, associem com a teoria também. O eosinófilo é uma célula bilobular. Então, não tem como isso aqui ser um basófilo e muito menos um neutrófilo. Basófilo, gente, vocês vão ver a próxima imagem, que o basófilo ele é todo tampado por grânulos. A gente não consegue ver o núcleo assim tão bonitinho. Então, quando a gente vê o núcleo assim bem bonitinho, ou é eosinófilo ou é neutrófilo. Aí você vai ver a cor dos grânulos. Se tiver bem evidente, perfeito. Se não tiver bem evidente, você vai olhar o quê? O núcleo, que geralmente ele é um núcleo bilobular. Lembra que o neutrófilo tinha 3 tipos de grânulo? O eosinófilo, graças a Deus, só tem 2. Ele vai ter os grânulos específicos e vai ter os azurófilos. E as organelas dos eosinófilos também, ela vai ter poucas organelas. Então, aquele grânulo azurófilo, lembra dele? Que vai ter, que são os lisossomos? Então, aqui é a mesma coisa. Lá no neutrófilo era o lisossomo, aqui também é. Então, vai ter aquelas hidrolases, vai ter aquelas enzimas hidrolíticas que vão atuar. Aí, aqui vai ser o quê? Em parasitas, gente. Parasitas, tá? Então, os eosinófilos, eles são muito eficazes contra parasitas. Inclusive, quando a gente tem nível de eosinófilo aumentado no sangue, é porque ou é infecção parasitária ou está relacionado com reações alérgicas, reações imunes, asma, tá? Mas esses grânulos azurófilos, que são lisossomos, eles servem para... eles atuam contra parasitas. E os grânulos específicos, que é o que a gente vê na maioria, né? E são esses grânulos que a gente vê bem rosadinhos. Eles são chamados de corpos cristalóides. A principal proteína aqui que dá essa cor bem acidófila aqui pros grânulos do eosinófilo é a proteína básica principal, chamada também de MBP. Mas isso aí não se preocupe que é só um detalhe. Então, qual a função, Pri, desses grânulos específicos? Eles vão ter também aquele mesmo esquema, gente. Vai ter enzimas e tal, vai ter neurotoxinas, tá? Que vão funcionar como um efeito citotóxico, principalmente sobre os protozoários e eumintos. Tá? Essa proteína, essa neurotoxina derivada dos eosinófilos, que é a EDN, ela vai provocar uma disfunção do sistema nervoso nos parasitas, galera. Olha que interessante. Então, tem grânulos aqui no eosinófilo que são neurotóxicas lá para o sistema nervoso do parasita. Gente, isso aqui é demais. Não tem como não se apaixonar pelo corpo humano. Aqui no desenho, observem que os grânulos, ele tem uma parte cristalóide e ao redor tem uma matrizinha, né, rodeado. Então, esses grânulos, eles vão estar presentes ou na matriz ou nesse corpo cristalóide, mas isso aí não vem ao caso. Então, grava o seguinte sobre os eosinófilos. A gente encontra eles lá no sangue. Depois, no final dessa aula, eu vou falar sobre o hemograma propriamente dito, sobre o leucograma propriamente dito, tá? Mas assim, grava a princípio que, então, os eosinófilos, eles são células com grânulos que se pintam, né, que se tingem eosinófilos, acidófilos, então eles ficam assim, bem rosadinhos. Ele tem um núcleo bilobulado,
geralmente. Não quer dizer que não possa ter um núcleo um pouquinho com mais lóbulos, mas ele geralmente é bilobulado. E a função dele ele sempre está associado com as reações alérgicas, com as infecções parasitárias e as inflamações crônicas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma asma, ela vai ter número de eosinófilo aumentado. A pessoa que está com uma parasitose vai aumentar o número de eosinófilos, tá certo? Porque isso a gente consegue ver no hemograma. Então, grava bem isso daí. Outro detalhe, como que se chama, então, quando o número de eosinófilos está aumentado? Eosinofilia. Eosinofilia. Então, a pessoa com alergia, com infecção parasitária vai estar com uma eosinofilia, o número de eosinófilos aumentados. Comecem a usar os termos técnicos, vocês agora são futuros profissionais de saúde, então vamos começar a usar os termos técnicos. Agora, meu povo, minha pova, vamos falar dos basófilos. Percebam que a gente está falando, por enquanto, dos granulócitos, né? Então, o basófilo, mesmo esquema. Mesmo esquema do neutrófilo, do eosinófilo. O tamanho é parecido. Vai ter os grânulos aqui específicos, que neste caso, olha que cor que eles se pintam. Ó, compara a hemácia aqui do lado com os grânulos desse basófilo aqui. Compara as hemácias aqui do lado com os grânulos. E percebam que esses grânulos, eles têm o mesmo tom de cor do núcleo. Então, o núcleo acaba sendo fechado, a gente acaba prejudicando a visualização do núcleo devido a esses grânulos, certo? Os basófilos, eles são bem pouquinho numerosos aí na corrente sanguínea. É menos de 1%, menos de 0,5%. Então, é muito raro a gente, quando vai fazer lâmina, né? Quando a gente vai preparar esfregaço, quando tu acha um basófilo, assim, é uma festa, porque é raro encontrar ele. Pri, o que o basófilo faz da vida? Ele tem aqueles receptores FC, que eles são receptores para IgE, tá? Ele vai ter também outras proteínas de superfície, receptores de complemento dos linfócitos, receptores complementares lá nos linfócitos B, enfim. Mas ele tem essa função, então, ele tem essa alta afinidade por essa imunoglobulina E. E aí, o que sucede aqui? Lembra do mastócito lá do tecido conjuntivo, que a gente falou lá na primeira aula das células fixas do tecido conjuntivo, que são macrófagos, mastócitos, adipócitos e fibroblastos. Então, lembra dos mastócitos lá do tecido conjuntivo? Eles são meio parentes, não é a mesma célula, tá? Mas eles têm funções parecidas, porque tanto o mastócito quanto o basófilo, eles vão se ligar a esse anticorpo, que é a IgE. Quem que secreta IgE? Lembra? Plasmócito, que é o linfócito B ativo. Então, não esquece disso. Então, a IgE, ela vai ter receptores tanto no basófilo quanto no mastócito. E aí, o que acontece? Quando ele é exposto, né, a esse antígeno específico para IgE, isso vai fazer com que essas células, tanto o basófilo quanto o mastócito, liberem esses grânulos. E aí, agora vamos falar que grânulos são esses. Esses grânulos aqui do basófilo tem dois tipos, os azurófilos e os específicos. Os azurófilos, mesma coisa do eosinófilo e do neutrófilo. Vai lá, ele é o lisossomo. Então, ele é o lisossomo da célula, os grânulos azurófilos. Esses que se pintam, galera, são os específicos, tá? E aí, a gente vai ter, novamente, aquelas hidrolases, aquelas enzimas que vai fazer a mesma coisa do neutrófilo e do eosinófilo, tá? O que muda aqui no basófilo, galera, são os grânulos específicos. E isso aqui eu já vi cair tanto em prova de transferência de faculdade, provas de medicina, várias provas. Quem estão nesses grânulos específicos? A gente tem várias substâncias, mas principalmente heparina, histamina, heparansulfato e leucotrienos. A heparina você já deve ter ouvido falar. Ela é usada inclusive como medicação. Ela é um anticoagulante. E a histamina, ela é um agente vasoativo. Pri, para que eu preciso do anticoagulante e de um agente vasoativo que vai dilatar os vasos sanguíneos? Por quê, galera? Quando ocorre alguma reação inflamatória e tal, o objetivo é dilatar o vaso para chamar as outras células aqui para a batalha, certo? Então, o que o basófilo faz? Ele abre o caminho. Os grânulos de histamina, eles vão fazer vasodilatação para chamar outras células. E a heparina, ela é anticoagulante por quê? Justamente para diminuir ali essa viscosidade do sangue para que essas outras células possam, digamos assim, nadar melhor, né? Tipo, o termo nadar é ridículo, mas só para vocês entenderem, para as células poderem chegar ali melhor ao local
da inflamação ali, da infecção. O que a gente faz aqui, ó? Ele não libera histamina, a histamina não é um agente pró-inflamatório. O que a gente faz para combater as alergias, as inflamações? A gente toma um anti-histamínico, tem o Polaramine, enfim. E para não coagular o sangue, a gente usa a heparina, que é um glicosamino-glucano sulfatado liberado aqui pelo basófilo. Então, grava uma coisa. Aqui no basófilo, o que dá esse aspecto bem azul para os grânulos são os sulfatados, são os sulfatos. Então, eu tenho heparan sulfato, eu tenho aquelas moléculas de glicosaminoglucanos, que é a heparina, certo? Então, o basófilo eu tenho heparina, devido a esse heparan sulfato, eu vou ter grânulos basófilos. Lá no eosinófilo, lembra qual que era a estrutura lá que dava a cor rosada? Tic-tac, 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 pensa aí, era a proteína básica principal, que é aquela proteína que vai ter lá uma atuação no que está dentro do cristalóide e que exerce aquele efeito citotóxico contra os eumintos, os parasitas. Então, o eosinófilo tem a MBP contra parasitas, que dá a cor rosa. O basófilo, ele vai ter esses grânulos sulfatados, devido à heparina e tal, que são compostos sulfatados. E a heparina e a histamina, elas fazem o quê? A heparina é um anticoagulante e a histamina é um vasodilatador, ele é um pró-inflamatório, tá certo? Então, essa célula, ela está bastante associada lá com a IgE. Lembra que tanto o basófilo quanto o mastócito tem receptor para IgE. E eles que estão associados à IgE também estão associados às reações de hipersensibilidade e anafilaxia, tá, galera? Então, galera alérgica aí é devido a essa hipersensibilidade, devido a essa liberação de IgE, tá? E outra coisinha interessante, só que não é a respeito do basófilo, mas é a respeito do primo dele, que é o mastócito, que o mastócito ele precisa ir para o intestino para completar a diferenciação em mastócito maduro. Por que eu tô falando isso? Porque o mastócito e o basófilo se originam da mesma célula lá na medula, mas o mastócito ele precisa se diferenciar lá no intestino e o basófilo não, ele já sai da medula prontinho para a guerra, para a batalha. Agora, nós vamos começar a falar dos agranulares, aqueles que não possuem grânulos específicos. Ô Pri, mas eu tô vendo uns grânulos aqui. Já falei, não são grânulos específicos. Galera, não sei se vocês já perceberam, mas logo de cara aqui, o monócito, ele é a maior célula de todas as células da linhagem branca. Ele chega a medir 18 micrômetros. Lembra lá dos outros, que era 12, e as hemácias, que mede em torno de 7, 7,8? Olha o tamanho do monocitão aqui, que mede 18 micros. Então, o que ocorre com o monócito? Ele é produzido lá na medula óssea e ele vai passando para os tecidos corporais e vai se diferenciando nos vários fagócitos do sistema fagocítico mononuclear. O que é o sistema fagocítico mononuclear? São os macrófagos do tecido conjuntivo, são os macrófagos alveolares, são os macrófagos pericinusoidais do fígado. Lembra o nome deles? Tic-tac, tic-tac, células de Kupfer. Os macrófagos dos linfonodos, os macrófagos do baço, da medula óssea, os macrófagos do osso, como é que é o nome dele? Osteoclasto. Então, esses macrófagos, a micróglia, esses macrófagos que são desenvolvidos nesses outros tecidos, eles provêm do monócito. O monócito que é o precursor das células do sistema fagocítico mononuclear. Então, todos os macrófagos que a gente encontra nos tecidos do corpo se originaram desse bonitão aqui que é o monócito. Então, percebam as características dele. Primeiro, tá vendo que o núcleo dele, esse núcleo aqui tá até irregular, mas geralmente o núcleo do monócito, ele é meio indentado. O próprio livro fala isso. Ele tem, assim, essas entradas. Algumas pessoas comparam esse núcleo aqui com o formato de um feijão, o formato de um embrião, o formato de um rim. Enfim, tu dá o formato que tu quiser aqui para ele, pipoca doce. O importante é acertar que ele é o monócito, tá? Então, você vai olhar o quê? O tamanho dele, que é grande. Você vai olhar esse citoplasma, né? Que ele tem bastante citoplasma. Você vai olhar o núcleo, que vai ter esse formato aí indentado. Percebam que ele possui grânulos, mas não são grânulos específicos. São grânulos azurófilos. O que os grânulos azurófilos são? Tic-tac, tic-tac, os lisossomos, Pri, muito bem. Então, lembra disso, ele tem grânulos, mas não são grânulos específicos.
E o formato dele, ele é o precursor dos macrófagos, e os macrófagos, eles são células apresentadoras de antígeno. Vocês vão aprender lá na imuno, mas o que é uma célula apresentadora de antígeno? Quando tem uma inflamação, o monócito ele sai do vaso sanguíneo e ele vai lá para o local da inflamação, né? Aí lá ele vai se diferenciar num macrófago, certo? Aí ele vai fagocitar a bactéria e tal. O que ele faz? Quando ele fagocita a bactéria, ele pega um pedaço dela, alguma parte dela, ele vai degradar ela parcialmente, vai pegar um pedacinho da bactéria e ele vai apresentar, pelo complexo de histocompatibilidade do tipo 2, que é o MHC2, ele vai apresentar esse fragmento da bactéria para os linfócitos T helper, os TCD4. E aí o linfócito TCD4 vai se unir aqui, ele vai perceber qual é o pedaço da bactéria que o macrófago que vai estar apresentando, e aí vai iniciar a questão da resposta imune. Então, célula apresentadora de antígeno. É muito legal a imuno e não tem como falar de sangue e acabar não falando um pouquinho dessas funções da imuno, tá? Meus amores, aqui a gente tem um esfregaço, aqui tem outro. Então, percebam aqui, ó, as hemácias. Percebam essas células aqui, ó. Quem são elas, ó? São neutrófilos segmentados, ó. Neutrófilos segmentados. Aqui também, ó, um neutrófilo segmentado. O que era essa baqueta em tambor aqui? Corpúsculo de Barr. Aqui também, ó. Então, são frotes, são esfregaços do sexo feminino. Aqui a gente tem, ó, um monócito. Olha o tamanho dessa célula, gente. Ele é a maior de todas. Olha o tamanho dessa célula. É a maior de todas, tá? Então, monócito. Por último, galera, vamos falar dos linfócitos. Os linfócitos, eu não vou dar muitos detalhes dele agora, porque a gente fala bastante deles lá no sistema imune. Mas, no geral, os linfócitos são as principais células aí que compõem a função aí do sistema imune. Cerca de 30% das células do sangue são compostas de linfócito. Ele só perde para os neutrófilos, tá, galera? Então, os neutrófilos são os mais abundantes, são seguidos pelos linfócitos. Aí depois vem os monócitos, depois vem os eosinófilos e os basófilos. Então, a célula mais abundante é o neutrófilo, em segundo lugar são os linfócitos, cerca de 30%, tá? Então, assim, a maioria dos linfócitos que estão encontrados no sangue ou na linfa, lembra outro detalhe, o linfócito ele não é encontrado só no sangue, ele é encontrado também na linfa, tá? Não é à toa que o nome, né, sistema linfático, linfócito, então vem de linfa. E essas células que são encontradas no sangue e na linfa são células que já têm a capacidade de reconhecer e responder aos antígenos, certo? Por quê? Vou falar algumas características aqui dos linfócitos que é diferente dos outros leucócitos, que esses que a gente falou aí. Primeira característica, o linfócito ele não é assim, digamos, uma célula que vai ser aquilo ali para sempre, forever. Não, ele pode se diferenciar conforme é estimulado. A gente vai estudar lá no sistema imune, os nódulos primários, secundários, vocês vão entender isso um pouquinho melhor. Por quê? Porque o linfócito ele consegue sofrer divisão e diferenciação em outros tipos. Um exemplo é o linfócito B, que se transforma em célula plasmática, tá? Outra questão do linfócito é que ele consegue deixar o vaso sanguíneo ir para o tecido e depois voltar, tá? Ele consegue voltar para o sangue. E a terceira característica é que, apesar de ele ser formado lá na medula óssea, né, de ter as células progenitoras da medula óssea, ele pode se desenvolver em outras regiões fora da medula. Aí eu vou deixar vocês com um pouquinho de curiosidade, porque eu explico um pouquinho melhor isso daí lá na aula de sistema linfático, tá bom? Porque a gente estuda os órgãos, é mais fácil. Outro detalhe, pessoal, o linfócito, ele é dividido em pequeno, médio e grande, tá? O diâmetro dele pode variar de 6 a 30 micrômetros, mas no geral os mais assim comuns no sangue a gente encontra os pequenos, tá? Eles são os mais comuns. Por exemplo, esse aqui do lado, ele tá mais para médio, mas é geralmente nessa faixa aqui. Então percebam que o linfócito, de todas as outras células que a gente comentou, ele é a célula que mais chega perto do tamanho da hemácia. Ele é a menorzinha comparada com os outros, tá? E lembra que o monócito é o maiorzão. Então, assim, 90% dos linfócitos do sangue, eles são os pequenos. Então, sempre olha, tipo assim, a hemácia perto. Se é uma célula menor que se aproxima com o tamanho da hemácia,
possivelmente é um linfócito. Aí, claro, tem outras características. Percebam que o núcleo do linfócito ele é esférico, né? Ele é localizado no centro e ele é rodeado por uma pequena porção de citoplasma. Esse núcleo do linfócito ele é bem escuro, né? Ele é bem corado. Então, ó como ele é intensamente corado, a gente vê ele bem escuro. Uma coisa que confunde algumas pessoas é que o núcleo aqui do linfócito ele pode estar discretamente indentado, tá? Com essa entrada aqui. Então, às vezes, a pessoa confunde com monócito. Mas lembra que o monócito é uma célula bem grande, bem maior que a hemácia. Essa basofilia leve que a gente observa aqui no citoplasma é devido ao número de ribossomos que ele tem, tá? Porque lembra que os ribossomos estão associados com a síntese de proteína. Principalmente o linfócito B, que ele secreta os hormônios, né? As imunoglobulinas, que são proteínas, né? Então, por isso, esse aspecto meio basófilo aqui devido a essas proteínas aos ribossomos. Galera, de acordo com a função dos linfócitos, a gente vai ter 3 tipos. Os linfócitos T, os linfócitos B e as células natural killer, ou linfócito NK, tá? Então, de acordo com a função, a gente vai ter esses 3 tipos de linfócito. As células B, né, são os linfócitos B, são as células envolvidas na produção de anticorpos. Então, quando vocês olharem lá a aula de imune, a gente comenta bastante sobre elas. As células NK, elas, o nome já diz, elas são assassinas naturais, elas são natural killer. O que ela faz? Ela é programada para matar células infectadas por vírus e células tumorais. Então, a importância das células NK contra tumores, porque tem vírus que são intracelulares. E vocês vão ver lá na imuno que é mais difícil para os outros leucócitos identificar os vírus intracelulares. Então, a célula NK, ela entra aí nessa luta contra os vírus. E também porque ela libera o interferon gama, que está relacionado a ser antiviral, tá? Aí, depois, lá na aula de imune, a gente fala um pouquinho mais deles. E o linfócito T, né, a célula T, ela é uma célula que tem um longo tempo de vida. Ela está envolvida no mecanismo de imunidade celular, tá? Elas têm proteínas de reconhecimento. Lembra que a gente falou que o macrófago ele é uma célula apresentadora de antígeno. Ele vem e apresenta para o linfócito T, que é o cara que reconhece o antígeno e ele vai dar seguimento aí a essa patrulha, essa guerra civil aí que ocorre no sangue. Aí depois vocês vão ver que os linfócitos T, eles vão ter proteínas marcadoras ali na superfície, que é a CD2, CD3, CD4, CD8, CD5, CD7, tem vários tipos de CD. Os mais famosos, né, a CD4 e a CD8, que a gente comenta também sobre elas, o complexo de histocompatibilidade do tipo 2 lá no sistema imune. Mas no geral, então, a gente tem 3 tipos de linfócitos. Linfócitos T, linfócitos B e linfócitos NK. Pessoal, e por último, então, mas não menos importante, as plaquetas, ou também conhecidas como trombócitos, tá? Então, as plaquetas, pessoal, elas são fragmentos, a gente já comentou, né? De uma célula bem grande presente lá na medula óssea, que é os megacariócitos, que são os megacariócitos. Então, os megacariócitos são essas células, elas são chamadas de células poliploides, devido a ter múltiplos conjuntos de cromossomos aqui nos núcleos, tá? Ela tem vários núcleos, né? E ela é bem grande. Compara o tamanho das célulazinhas aqui ao redor e olha o tamanho dessa célula megacariócito. Lembrando que o megacariócito é lá na medula óssea, ele não é encontrado no sangue. E aí os fragmentos do megacariócito vêm para a corrente sanguínea e originam as plaquetas. Qual que é a função da plaqueta? Coagulação sanguínea. Quando a gente tem uma queda no número de plaquetas, que é chamado de plaquetopenia ou trombocitopenia, a gente vai ter aqui hemorragias, né? Como mostra nessa imagem, uma epistaxe, uma hemorragia nasal, devido à queda das plaquetas. Então, pessoal, todos esses elementos que a gente comentou do sangue até agora, eles podem ser dosados. A gente pode dosar as proteínas do plasma, os eletrólitos do plasma, a gente pode dosar as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, e além de dosar, o formato dessas células fala muito, principalmente das hemácias.
Lá nas hemácias, né? Quando a gente tem uma queda no número de hemácias, uma queda do hematócrito, a gente tem anemias. Aí as anemias são diversas causas. Pode ser desde a matéria-prima para produzir a hemácia, pode ser um defeito genético na hora de fazer as cadeias da hemoglobina, pode ser uma hemorragia. Então, a queda no número de hemácias, ela vai fazer o quê? A eritropenia, que a gente chama, né? Ela vai causar anemia. Os leucócitos, por exemplo, a gente viu que eles estão relacionados à defesa. Então, um aumento no número de leucócitos está relacionado ao quê? A uma reação no corpo contra micro-organismos. A pessoa provavelmente está com uma infecção. E as plaquetas, a gente tem, quando elas estão em número muito elevado, a gente tem o risco de formação de trombos, né? A gente tem o risco de coagular demais esse sangue, desse sangue ficar muito viscoso. E a queda do número de plaquetas, a gente tem o risco de sofrer hemorragias. Só um último detalhe que eu esqueci, pessoal, que as plaquetas, o tamanho dela, né? 2 micrômetros, ó. Contra os 7 aqui da hemácia, ó, 2. E ela tem um tempo de vida de 10 dias, tá? Então, o tempo básico aí de vida das plaquetas é de cerca aí de 10 dias. E as plaquetas, então, do ponto de vista da estrutura dela, ela é dividida em 4 regiões, tá? Essas regiões, ela vai ser a zona periférica, a zona estrutural, vai ter a zona das organelas e vai ter a zona da membrana. Então, ela vai ter essas 4 regiões aí, cada região vai ter uma funçãozinha, digamos assim, diferente, né? Mas então, no geral, o que a gente tem que saber sobre as plaquetas? Que ela que faz ali a vigilância no vaso sanguíneo para reparar algum dano, algum tecido lesado e evitar a hemorragia, certo? E a perda de sangue. Então é isso, pessoal. Obrigado por me aguentarem até agora. Espero que vocês tenham aprendido aí, a gente falando sobre sangue. E até a próxima aula. Um abraço.